Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada! É uma grande alegria ter você por aqui no nosso canal Parábolas de Fé. E neste vídeo você vai acompanhar o Evangelho do dia comentado. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho para você sempre receber a notificação dos novos vídeos publicados aqui em nosso canal. O evangelho de hoje é segundo São Lucas, capítulo 10, versículos de 21 a 24. Evangelho desta terça-feira, dia 1º de dezembro. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, vamos então meditar, refletir este Santo Evangelho de hoje, desta terça-feira, dia 1º de dezembro. Neste Evangelho, nós vemos o conhecimento ali mútuo do Pai e do Filho, que nasce sim da sua participação plena na mesma natureza divina. É conhecimento íntimo, conhecimento de amor, de comunhão, de estar nesta perfeita união com o Pai. Só o Filho, pois, pode nos dar a conhecer a Deus Pai, ainda que de modo humanamente limitado. Esse não vai ser um conhecimento apenas intelectual, mas um conhecimento que nasce da participação na vida divina, na participação no amor, na comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. E essa no Evangelho é uma das poucas orações que Jesus, conservadas ali no texto original, que Jesus pronunciou em voz alta diante dos apóstolos. Diferente do Pai Nosso, né, da oração onde Jesus chama Jesus de Pai, ele também acrescenta o título de Senhor do céu e da terra, que era muito frequente ali do judaísmo. E continuando aqui a nossa reflexão neste Santo Evangelho de hoje, né, Jesus vai nos falando dessas coisas, se referindo ao reino de Deus, a tudo que Jesus veio nos revelar. E não resta dúvida alguma de que os caminhos dos homens não são os mesmos de Deus. O profeta Isaías, ele já põe na boca de Javé as afirmações: pois meus pensamentos não são os vossos, e vosso modo de agir não é o meu, diz o Senhor. Mas tanto quanto o céu domina a terra, tanto é superior a minha conduta, e meus pensamentos ultrapassam os vossos. É o que está em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. E no Salmo também nos afirma: porque tanto os céus distam da terra, quanto sua misericórdia é grande para os que o temem. O único caminho para se encontrar com Deus é a humildade, é reconhecermos a nossa pequenez. Não é pelo nosso conhecimento, pela nossa autossuficiência, pela nossa inteligência que vamos conhecer Deus, mas é reconhecendo a nossa pobreza, a nossa pequenez, nos reconhecendo sim pequenos e necessitados da graça de Deus para entender
para que Jesus possa derramar abundantes graças sobre a nossa vida, nos proporcionar a fé e, a partir da fé, começar a enxergar Jesus em nossa vida, presente no meio de nós. Pois é este o único caminho, o caminho da humildade. A gente lê no livro dos Provérbios, capítulo 3, versículo 34. Se ele escarnece dos zombadores, concede a graça aos humildes. Texto que, quando São Tiago e São Pedro citam, fazem-no da seguinte forma: Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Os homens instruídos, aqueles que são conhecedores da lei, eles acabam se sentindo capazes de chegar a conhecer as coisas de Deus pelos próprios meios, pelos próprios caminhos, pelos próprios esforços. Se sentem soberbos, autossuficientes, e o que acaba acontecendo? Eles se fecham ao Evangelho. Portanto, somente os humildes se abrem à verdade de Deus. E esse Evangelho nos ensina a termos esta humildade, nos reconhecermos pequenos e necessitados da fé, da graça de Deus, para crescer em nossa fé, para que a gente possa amadurecer e que Jesus possa derramar abundantes graças sobre a nossa vida, sobre a nossa família, e a partir daí, com a graça de Deus, a gente possa entender as Escrituras, entender a sua presença, a presença de Jesus no meio de nós. É somente pela graça, pela fé, que conseguimos compreender isso, reconhecendo a nossa pequenez, sendo humildes. Conhecer o Filho é receber a revelação de que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Isto é conhecer Jesus, é reconhecer nele o Filho de Deus, o próprio Deus que se fez carne e habitou no meio de nós. As pessoas ali da época, os conhecedores da lei, os mestres da lei, olhavam para Jesus, mas não o reconheciam como Filho de Deus, como o enviado do Pai, como o Messias, como o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Não vamos confiar, então, em excesso no nosso talento, na nossa capacidade de entender as coisas. Acima de tudo, confiar na graça de Deus, para entender as coisas do alto, para entender as coisas de Deus. Entendimento humano algum, ele pode conhecer o Filho, porque nenhuma inteligência finita, que é a nossa, nós temos uma inteligência finita, nenhuma inteligência finita ela pode conhecer o infinito, que é o próprio Deus, que é o amor de Deus. Então, neste dia de hoje, que a gente possa sim reconhecer a nossa pequenez, enxergar esta oração de nosso Senhor Jesus Cristo, que exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Revelar aos pequenos, dar abundantes graças aos pequenos. Ele quer sim derramar abundantes graças sobre todos, sobre os grandes também. Porém, os grandes, eles se fecham em si mesmos, fecham o seu coração e acabam por não receber esta graça de Deus, esta fé que Deus quer derramar na vida deles. Então, encerrando aqui a nossa reflexão, Jesus se voltou para os discípulos e disse em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam ouvir. Vamos então agradecer a Deus e pedir que a gente possa, Senhor, também te enxergar na sua palavra, nas pequenas coisas do nosso dia a dia,
e está aí a nossa felicidade. Jesus fala: felizes os olhos que veem o que vós vedes. Se enxergarmos Jesus no nosso dia a dia, está aí a felicidade que todos nós procuramos, e que a gente possa também ouvir. Jesus fala aqui de ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir, né? Muitos quiseram ouvir. Que a gente possa hoje ouvir e reconhecer essa voz de Deus que vem ao nosso encontro, vem falar ao nosso coração, na sua palavra, através da nossa oração. Jesus nos fala, e que a gente possa ouvir esse Jesus que vem ao nosso encontro, não ouvir somente as coisas do mundo, os conselhos mundanos, mas silenciar o nosso coração para ouvir a voz de Deus que fala a cada um de nós. E se você gostou aqui deste vídeo, deixe um joinha, um like no YouTube, o seu comentário, o seu amém, e se inscreva. Isso nos ajude aqui no canal Parábolas de Fé, se inscrevendo, porque assim, você se inscrevendo, esta família vai crescer e nós vamos chegar em mais pessoas aqui no YouTube, na internet, com a palavra de Deus, com o Evangelho. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Salve Maria Imaculada!